Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou aqui com o Sérgio Pantoja e nós vamos conversar um pouco das diferenças entre usar material autêntico e materiais produzidos por editora. Para começar, Sérgio, como é que você definiria o material autêntico? Porque quando a gente fala a palavra autêntico, às vezes pode dar uma ideia de o que seria esse autêntico, né? Então, até na literatura, né, tem várias definições de como os autores definem material autêntico. Eu gosto de uma definição do Thorndike, que ele fala que material autêntico é aquele material que não é produzido para sala de aula. Então, é assim, é um material que é produzido para, se a gente pegar em inglês, se a gente pegar, por exemplo, um artigo, ele foi escrito para native speakers, o foco daquele artigo não foi para ser trabalhado em sala de aula, ele não tem um propósito didático, ele tem outras funções, outros propósitos. Eu gosto de usar essa definição como de material autêntico, algo que não é feito para a sala de aula, tem outros propósitos. Legal. E antes de nós debatermos algumas questões técnicas, né, desses dois tópicos, material autêntico e material produzido para escolas, né, material de ensino de inglês. Como é que foi a sua experiência, Sérgio? Você começou com um material autêntico, com material de editoras, e como é que foi essa transição? Não, no meu começo de carreira, eu comecei com basicamente assim 100% usando course books mesmo, né? Levou um tempo para eu começar a me sentir seguro para experimentar com materiais autênticos. Eu sentia que usando o livro curso eu tinha uma maior segurança porque eu era um professor inexperiente. Eu sentia que o aluno também tinha uma segurança porque ele sabia o que ia, né? Ele tinha aquela previsibilidade do que ia acontecer. Mas aí, como eu fui ganhando mais confiança, né, fui me tornando um professor mais confiante, eu comecei a experimentar com materiais autênticos. Mas demorou um pouquinho na minha carreira para começar, não foi de início, não. E com você, como foi seu início, sua transição de course book para material autêntico? Você sabe que eu tive muita sorte, Sérgio, porque a primeira escola que eu trabalhei, eles trabalhavam com material English File. Quem é professor de inglês sabe da qualidade desse material, né? Então, Sim. é um material composto. Na época, a escola que eu trabalhava com 4 níveis, desde o A1 até o B2, né, o Upper Intermediate. E o que eu mais gostava nos livros, além de todos esses pontos que você comentou, era o livro do professor, ele era incrível, assim. Para cada aula que nós daríamos, ele trazia uma introdução de quais seriam os objetivos da aula e como dar passo a passo cada exercício e como linkar uma coisa com a outra. Então, eu diria que o English File foi o meu primeiro mentor e meu primeiro instrutor como professor de inglês. E aí eu me lembro que o que me despertou interesse é que o English File já, naquela época, mais de 20 anos atrás, já tinha uma ampla gama de recursos extras para a gente utilizar em sala de aula, né? Quando eu comecei nas aulas, eu ainda era inseguro, eu ia muito no livro e eu não usava esses materiais extras. Aí, devagarzinho, eu comecei a usar esse material extra e ver que dava efeito, né? Tínhamos vídeos, fotocópias, e aí foi um pulo natural para começar a usar o material autêntico. Uhum. E Sim. agora vamos falar um pouquinho dessas questões técnicas, né? Vamos primeiro falar sobre as vantagens. Quais são as vantagens que você vê para o uso de material autêntico? Tá, eu gostaria de começar aqui falando que uma coisa que eu tenho visto ultimamente é que hoje em dia a gente basicamente parece que foi de um extremo para o outro. Então, assim, antigamente eu vejo que, principalmente na nossa época, né, se você voltar 20 anos atrás, usava-se muito livro-curso. Ainda hoje usa, mas eu vejo que hoje você tem, assim, um grupo que basicamente demoniza o uso de livro-cursos como se fosse assim, né, algo que não servisse para absolutamente nada. E aí foi para aquele lado do authentic material, como se fosse assim, uma panaceia que vai salvar a gente de todos os problemas. Eu tenho um curso em que eu tenho um slide que eu peguei uma frase do Widdowson, em que ele diz que authenticity isn't necessarily good, just as contrivancy isn't necessarily bad. Então, eu gosto bastante dessa frase porque eu acho assim, é difícil a gente ir de um extremo para o outro. Falar que você está usando material autêntico não significa diretamente que é muito melhor do que usar um material que tem um certo nível de artificialidade. Então, a gente tem que, primeira coisa, levar isso em consideração. Como você, voltando para a sua pergunta inicial, tem vantagens de usar o material autêntico? Sem dúvida, tem várias. Eu acho que se você conseguir usar
bem e da forma correta, eu acho que é importante dizer isso, porque assim, não só usar por usar, mas se você conseguir usar bem e da forma correta, eu acho que o aluno vai sentir assim que ele tá tendo um progresso no sentido que ele está sendo exposto a coisas que realmente são usadas na vida real, né, que ele vê na vida real, e ele está conseguindo entender, aquilo está começando a fazer sentido para ele. Então, assim, o fato de você sair do coursebook e dar essa experiência do autêntico, do real, é algo que pode motivar o aluno. Essa, com certeza, é uma das grandes vantagens. Quais outras você consegue ver, Edu? Eu acho muito importante a questão da relevância cultural, porque qualquer livro de editora, ele vem todo pré-formatado, porque ele tem uma progressão, né? E são vários objetivos de aprendizagem em cada unidade. Então, ele pode trazer alguma pincelada de alguma questão cultural de um ponto aqui, de outro ali, mas esse não é o foco principal. Eu acho a relevância cultural muito importante. Por exemplo, imagine que você tem um aluno que estudará na Alemanha. Ah, mas na Alemanha não se fala inglês. Mas o aluno ele irá numa faculdade lá, ele vai falar inglês ou trabalhar em inglês porque ele ainda não fala o alemão, né? E o alemão você não consegue aprender tão facilmente. Normalmente quem vai para a Alemanha brasileiro, tirando raras exceções, ele vai falando inglês porque lá você consegue trabalhar. Tá, e qual que é o ponto de encontro? O ponto de encontro é, quando nós pensamos em material autêntico, nós só pensamos, vou trazer alguma coisa da Inglaterra, do Canadá, da Austrália, mas se você conseguir achar materiais bons de qualquer país que a pessoa tenha interesse, ou para viajar, ou para trabalhar, ou estudar, você pode pegar esse material e adaptar. E até a questão do listening, porque por que não procurar áudios do povo alemão falando inglês para que o aluno comece a se adaptar, né? Então você vai ter essa flexibilidade que você não teria em outros materiais. Sem contar a questão de música, vídeos, que hoje é muito fácil, a literatura, que são pontos normalmente não abordados em livros de editoras. Você consegue pensar em outros pontos, Sérgio? Sérgio? Sim, eu até acho que é interessante, você mencionou uma palavra que eu acho que é uma palavra-chave, que é adaptar, né? E eu acho que a gente tem que ser bastante cuidadoso com a ideia de adaptar, porque simplesmente você pegar isso assim, eu já vi às vezes assistindo aula, observando aula de professores para depois dar feedback, de professores, por exemplo, que pegaram um texto autêntico e aí você deve lembrar bem daquele motto, né, que a gente ouvia muito há 20 anos atrás, grade the task, not the text, que dá aquela ideia que é para você adaptar a tarefa e não o texto. E eu acho isso assim, é mais fácil dito do que realmente feito. Eu já vi assim situações em que o professor tentou usar um texto e usar uma tarefa em que consistia, por exemplo, do aluno tentar focar só numa pequena parte de um texto grande e o professor estava acreditando que usando aquele material autêntico era algo positivo, porque era autêntico, só que o aluno se sentiu extremamente frustrado por ter um texto desse tamanho e ele conseguir entender só isso do texto. Então, eu acho que essa história de também você adaptar a tarefa e não o texto tem que ser feito com bastante cuidado, porque dependendo de como é feito, pode causar mais frustração do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que assim, adaptar é algo que não é fácil. Não sei se você concorda comigo. Exige bastante para você pegar algo que está, principalmente se está muito acima do nível de complexidade linguística que aquele aluno consegue lidar e querer usar só por ser autêntico. Então, eu acho que tem várias outras coisas que a gente pode levar em consideração. Mas a gente pode falar disso depois, né? Falando das vantagens, eu ainda acho que tem uma vantagem, por exemplo, do aluno começar a se acostumar com que realmente aquilo que ele vai encontrar na vida real. Então, eu acho que se for feito da forma correta, essa transição do material. Eu nem consideraria uma transição, porque eu acho que os dois podem ser usados em paralelo, né? Tanto o coursebook como o material autêntico. Mas eu acho que se for feito da forma correta, a gente vai ajudar o aluno a começar gradualmente a se acostumar com aquilo que realmente ele vai ser exposto na vida real. Então serve um springboard, né, para isso. Sim, e outra coisa importante é que normalmente, qual que é um dos grandes argumentos que as pessoas têm? Ah, eu vou estudar lá nos Estados Unidos, porque os cursos aqui não servem para nada, né? O material daqui não tem nada a ver com a realidade. Até hoje, você vê várias pessoas querendo vender curso e querendo falar, não fale tal palavra, diga outra, ou querendo mostrar o que as escolas ensinam como irrelevante e como o que você vai ver lá fora é totalmente diferente.
Então, se você tem alunos com essa mentalidade, você pode começar a trazer materiais autênticos junto com o material, no coursebook que você usa, justamente para que ele tenha essa percepção. Não, mas o que eu trabalho em sala de aula não está só na superficialidade, na mentalidade desse aluno. Do livro, eu também tenho na minha aula, eu consigo entender um vídeo, eu consigo entender um texto que veio realmente de um país como Estados Unidos, Canadá, Austrália. Então, isso traria ao aluno um certo conforto, ao ver que o que ele realmente está aprendendo é o que realmente ele terá lá fora, né? Mas um ponto que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, justamente aquilo que você falou da questão por exemplo, você pega um trecho e o aluno fica frustrado por entender o resto. Ou um outro Sim. ponto para alunos básicos ou intermediários, que eles ainda estão aprendendo as estruturas da língua, como usar um auxiliar, como até usar o verbo to be corretamente, e aí você dá um trecho, alguma coisa para ele lá que está usando ain't. Aí fala, mas espera aí, não é isn't? E por que está ain't? Tipo, às vezes ainda não é o momento, porque o aluno ainda está fazendo a transição do pensamento de como se montam as frases em português e passando para o inglês. Depois que ele tem isso bem sedimentado, a diferença do português para o inglês, que aí é a hora interessante da gente começar a colocar essas variabilidades que existem na língua real. Mas se você traz isso no primeiro momento, pode confundir muito o aluno. Sim, eu acho que isso a gente tem que levar em consideração, né? Porque o objetivo nunca é causar confusão, né? É sempre facilitar o processo. E eu acho que, não sei a sua opinião, Sérgio, acho que das quatro habilidades, né, das quatro skills, a mais difícil de você realmente conseguir colocar no nível correto é o listening. Porque como nós trabalhamos há 20 anos, 8, 10 horas por dia ouvindo inglês, é mais difícil, nosso ouvido já fica um pouco mais viciado do que realmente, ouvindo material autêntico, aquilo caberia aos nossos alunos ou não. Então, de todas essas habilidades, o que eu mais vejo assim como o maior desafio seria o listening. Você concorda? Concordo, concordo. Eu acho assim, já entrando também nas vantagens de usar, né, o material, o course books, por exemplo, materiais que não são considerados autênticos, é que tudo dentro desse contexto é graded, né? Então você pega, por exemplo, eu sempre falo para os alunos que quando você está ouvindo duas pessoas falarem num course book, são atores. Então, assim, são pessoas que foram contratadas para gravar aquele diálogo. Então, assim, por serem atores, elas já são pessoas que já conseguem articular melhor. Ou seja, assim, é feita essa filtragem, né? Quem já teve experiência, por exemplo, de falar com várias pessoas de países diferentes, a gente sabe que as pessoas falam, têm diferentes vozes, articulam de formas diferentes, às vezes abrem mais a boca, abrem menos a boca. Então, é o tipo de coisa que é mais filtrado no livro curso, né? Sem contar, por exemplo, que além de você ter essa facilidade de você ter algo que é, em primeiro lugar, é scripted, são profissionais lendo, foi pensado naquele vocabulário que está sendo usado para aquele nível, né? Então não tende muito a sair daquilo. Quando você pega algo autêntico, que nem você mencionou, que não teve todo esse pensamento por trás, está exposto, por exemplo, a pessoas que às vezes podem falar com uma certa dificuldade, não articulam tão bem, estão usando qualquer tipo de vocabulário, porque não teve nenhum tipo de restrição que faz o processo ficar ainda mais desafiador na hora de escolher esse material autêntico para trabalhar a listening com o aluno. Você sabe uma coisa legal que tem nos exames de proficiência de espanhol, que não tem em inglês, que eu acho muito legal? Eles colocam um texto autêntico de alguém falando sobre alguma coisa, o que acontece? Quando nós temos um texto ou um áudio em livros de editoras, ele sempre tem uma sequência lógica correta, uma coisa ligada à outra, a gente tem a questão coesão, coerência, né? Ele sempre está bem posto, tanto o texto quanto a fala. No exame DELI, por exemplo, de espanhol, eles colocam ou alguém falando ou um texto Uhum. e a pessoa dá um monte de voltas, que é muito normal. Você está falando uma coisa, eu acho que eu penso, não vou, e não sei o que. Ele monta um monte de frases que estão meio desconexas porque ele está criando na mente Aqueles dele a false ideia starts, né? é. E tem o tempo todo, ele vai de um assunto, ele volta para outro e tal. E aí o que você tem que fazer no exame? Você tem que transformar tudo aquilo no que ele está querendo dizer. Você pegar toda aquela linguagem informal, tudo aquilo que acharam que é relevante, qual que é a mensagem que ele está querendo passar e passar para um espanhol bem bonitinho, certinho. É uma coisa interessante que a gente não tem em inglês e que seria uma dica interessante Interessante. para níveis mais avançados você fazer com o seu aluno. Você pega algo
e tenta transformar ele em algo mais coeso para a escrita, por exemplo, essa fala, que a fala era mais livre. Como eu vou trabalhar algo mais livre na fala, para que eu consiga buscar o essencial e colocar, por exemplo, na escrita. É um exercício bem interessante. E já falando também em favor dos livros, nós trabalhamos muito com exames internacionais, né? E há excelentes materiais, especialmente para os exames de Cambridge, que ensinam o passo a passo como você vai prestar a prova, né? Trazem os simulados e como a gente deveria fazer. Como você vê a questão de materiais prontos para exames internacionais? Eu vejo com muito bons olhos, assim. Eu acho até mais difícil você adaptar material autêntico para exames, até porque para o exame você vai ter que se acostumar com o formato que se é esperado da prova, né? É parte da preparação você entrar no formato da prova. Eu acho que a gente tem que ser bem cuidadoso quando a gente pensa, por exemplo, que hoje em dia eu tenho visto isso com mais frequência, não sei se você tem essa mesma percepção, das pessoas extrapolarem e acharem que se você é um bom professor, consequentemente você é uma pessoa que vai conseguir desenvolver bons materiais. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que você pode ser um excelente professor e você pode ser não, você pode ter vários problemas para conseguir desenvolver seus próprios materiais, porque a gente está falando de um skill set que é completamente diferente. Para você conseguir desenvolver bons materiais, você vai ter que ter desenvolvido certas skills que você não precisa ter para ser professor. Então, eu acho que não dá para fazer essa relação direta, né, entre você ser um bom professor e você ser um bom materials writer. Eu já vi, por exemplo, algumas pessoas tentarem fazer o próprio material para exame e não a coisa, como que eu posso colocar isso de uma forma sutil? O negócio não ir tão bem. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no material que é desenvolvido para exames, está falando de pessoas que são profissionais da área, né? Elas sabem exatamente como desenvolver um determinado task para o exame, levando várias coisas em consideração. Às vezes, quando a gente acaba tentando desenvolver nosso próprio material, a gente tem que ser bastante cuidadoso, porque às vezes a gente pode estar testando duas ou três coisas ao invés de uma. Então, eu acho que tem que ser bastante cuidadoso nessa parte. E você falou também, eu acho que fora do contexto de exame, embora é o que a gente trabalhe bastante, eu vejo outras vantagens também no coursebook, que é muito difícil você conseguir no material autêntico. Tem aquele termo que é bem comum, usado entre quem prepara material, que é input flood. Caso alguém que esteja assistindo não tenha familiaridade com esse termo, num texto, por exemplo, seja para trabalhar reading skills ou listening skills, a gente vê, por exemplo, a mesma estrutura gramatical, caso o texto queira focar numa estrutura linguística em particular, sendo repetida diversas vezes. Então, às vezes, você acaba pegando um texto que posteriormente vai ser trabalhado conditionals. Você vê, por exemplo, a second conditional sendo repetida 6 vezes naquele mesmo texto. Eu acho muito, muito raro, para não falar impossível, você encontrar um texto autêntico onde uma condicional vai ser repetido 6 vezes. Porque quem escreveu não teve um propósito linguístico de expor aquela pessoa que vai ler a uma condicional 6 vezes. Uhum. E eu acho que para o aluno é importante ter esses encontros múltiplos com a mesma estrutura, primeiro para chamar a atenção do aluno para a estrutura, para facilitar o processo de memorização, né? Para que ele veja aquilo sendo repetido várias vezes naquele contexto. Então, eu acho que isso é uma vantagem. Eu já vi algumas pessoas usando esse ponto para criticar, falando que no material autêntico isso jamais aconteceria, você não vai encontrar o present perfect sendo usado 7 vezes. Mas eu acho que se você considerar que primeiro encontro do aluno com aquela estrutura, com aquela target language, ele vê aquilo múltiplas vezes, eu acho mais benéfico do que qualquer outra coisa, porque vai ajudar na questão da exposição. Como você vê isso? Eu vou fazer uma ponte justamente ao que você está falando, né? Você disse muito bem, né? Que você terá uma repetição até estratégica do escritor, né? 7 vezes o present perfect, 6 vezes o Uhum. condicional. E o que é interessante, quando você produz material autêntico, você se esquece do pós-aula. Como assim pós-aula? O aluno tem que revisar aquela matéria para que ele possa ver, né? Normalmente você prepara aquele material para a aula, só que você vai ter tempo para preparar também o material para a lição de casa, né? Para homework, daquilo para que ele possa elaborar mais. E nos livros das editoras, eles já têm o livro que você usa em sala de aula, e ele ainda possui o homework, né, o workbook para você fazer em casa, e normalmente hoje em dia eles possuem vídeos e outras coisas de materiais extras para você trabalhar mais. Então você consegue reciclar
com o aluno e ele consegue consolidar na casa dele o mesmo tópico. Então, essa repetição e esse trabalho muito bem feito ocorre tanto no livro em sala de aula, quanto na lição de casa e os materiais extras. Então, eu concordo com você que esse seria, sim, um ponto essencial e importante nos livros de editoras. E outro ponto importante é a questão de provas, né? Você tem um certo número de materiais que você trabalhou, e vários livros eles não têm não somente aquela prova de meio de livro final, mas a cada unidade ou 2 unidades você tem uma prova que você pode dar para os alunos para você conseguir medir o quanto que ele está realmente aprendendo. Então, isso é uma outra vantagem que você vê nos materiais de editoras hoje em dia, né? Isso, o formative assessment, né? Você não esperar chegar no final para você avaliar aquilo, você já conseguir fazendo durante o processo, né? Uhum. Legal. E temos um outro ponto também que é muito importante, é todo o auxílio ao professor, que é algo que eu disse ao começo do nosso podcast, é que a quantidade de dicas que você tem lá, e nem que você... Eu normalmente, até hoje, quando eu uso um material de editora, por mais experiente que eu seja, dando aula há 20 anos, eu gosto de dar uma olhadinha no livro dos professores, do professor, porque Sim, sempre tem alguma coisa que nós falamos, nossa, isso aqui eu posso colocar mesmo, né? Então são dicas rápidas que ao você ter acesso ao livro do professor, e você, se você criar o hábito da leitura desse livro antes de dar as aulas, você sempre vai pegar uma dica ou outra que você consegue usá-la ou adaptá-la para a sua necessidade. Concorda, Sérgio? perfeito. Eu acho que para terminar, Du, a gente poderia falar rapidamente então de alguns princípios, né, que podem ajudar o professor a escolher entre o material autêntico e outros materiais, né? Eu até deixei um slide aberto aqui que eu gosto bastante de uma o que o McGrath descreve como guiding principles for choosing authentic materials. E dentro desses princípios ele menciona quatro que eu acho assim que são importantes na hora da escolha. Eu acho que a gente pode discutir assim rapidamente os quatro. O primeiro deles é a relevância para as necessidades do aluno. Então, na hora de escolher o material autêntico, que nem a gente já mencionou anteriormente, né? Você não só escolher porque ele é autêntico, só para você falar que está usando algo autêntico em sala de aula, mas considerando como aquele material autêntico ele encontra, né? Ele vai de encontro com as necessidades do aluno. Você vê isso como como um fator importante, Du? Sim, sim. Por exemplo, eu aqui em Piracicaba, nós temos a Exalc, que é a Escola de Agronomia, e sempre que eu dou aula para a turma de agronomia, eu trago algum material da área deles, assim, eles ficam fascinados, assim, né? O momento que você traz esse material, o interesse deles muda completamente. Fala, nossa, isso aqui é o que eu uso, né? Eu pergunto para o o que você trabalha? Eu trabalho com milho. Então, eu tento procurar algum texto sobre produção de milho. É lógico, desde que esteja no nível do aluno, e eu vejo os benefícios reais, assim, na sala de aula. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que não tem nada mais importante do que a relevância, né? Do que o aluno vê que aquilo realmente pode ser importante para a carreira, para os estudos, né? E aí você mencionou a questão do nível do aluno. Eu acho que a gente já pode conectar o segundo com o terceiro ponto aqui. O segundo ponto é linguistic demands e o terceiro cognitive demands. Linguistic demands que você acabou de mencionar, né? Primeiro fator, é relevante para o aluno? É. O aluno vai conseguir lidar com aquele texto linguisticamente, está no nível, ou ele está muito acima do nível, né? E aí, já conectando também com a questão da cognição, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, um texto, eu fico pensando assim, né? Você pega um texto que ele já vai puxar o aluno linguisticamente, e além de tudo, ainda as ideias expressadas que são desenvolvidas naquele texto são muito complexas. Então, o aluno vai ter dois desafios: a questão da cognição para lidar, para conseguir decodificar aquelas ideias, mais a língua. Eu acho que é aí que é importante a gente conseguir, né, achar como a gente fala em inglês, né, strike a balance, né, Edu? Uhum. E o importante nesse ponto que você falou é justamente essa questão linguística. Não se pode esquecer, eu vou trazer um texto para os agrônomos sobre milho. Legal. Mas qual é a utilidade? Por que eu estou trazendo isso? O que eu quero ensinar com isso? Vou ensinar condicional. Eu vou ensinar o uso de preposições. O que eu quero? Né? Você tem que ter uma razão por trás daquilo que está bem claro para você e que depois fique bem claro para os alunos também, né? É.
Eu geralmente tento se eu achar um texto, por exemplo, que eu estou sentindo que os alunos vão ter né, vai ser desafiador na parte linguística, eu tento achar um que as ideias não sejam tão complexas. Uhum. Ou o contrário, em que tenha ideias um pouco mais complexas, mas a parte linguística não vai ser tão desafiadora. Porque a gente não pode esquecer da questão do cognitive load, né? Se o aluno Uhum. sentir que está sendo desafiado nas duas partes, eu acho que não é algo positivo, porque aí vai ter dois desafios para o aluno tentar lidando ao mesmo tempo, né? A parte das ideias mais a parte da language. E aí, isso aí já leva a gente para o quarto ponto, que é exploitability, que é da perspectiva do professor, né? Que eu acho que esse ponto é bastante interessante porque ele é bem prático, né? Você gastar, por exemplo, 3 horas preparando uma aula com material didático que você vai usar uma única vez com um único aluno, pode não ser uma boa ideia, porque se você tem que pensar assim, eu vou utilizar esse material didático, mas eu posso explorar ele de diversas formas, por diversos ângulos, e mesmo usar com outros alunos. Então, da perspectiva do professor, é algo bem interessante, porque você pode reciclar esse material, né? Você não vai usar ele uma única vez. Sim, o que nós temos aqui, Sérgio, bem interessante, é a questão da adaptabilidade. Porque o que nós pensamos? Ah, vou usar o material autêntico porque o material do livro, ele é adaptado. Normalmente você vê o texto está lá, retirado do New York Times, retirado não sei da onde. Ele é, no livro curso, um material adaptado. Mas isso não quer dizer que você, professor, que está usando um material autêntico, não possa adaptar o material, que é justamente o que você está falando, né? Qual é a sua necessidade para esse aluno? E como você pode usar esse material para outros momentos, né? Você começar a trabalhar com isso, você vai aumentar o leque de oportunidades e aí faz mais sentido você trabalhar com esse texto. Perfeito. Eu acho que hoje a gente tem uma vantagem que a gente não tinha há 20 anos, né? Eu estou experimentando bastante com inteligência artificial, então você pegar, por exemplo, um texto hoje do The Guardian, e você pedir, por exemplo, para você. Vou usar o ChatGPT como exemplo, embora tenha outras plataformas de inteligência artificial. Você pedir, por exemplo, para o ChatGPT reescrever aquele texto em nível B1 ou B2, eu percebo que ele está conseguindo fazer isso bem. É claro Uhum. que tem que passar pela gente, né, pelo nós profissionais, para realmente confirmar se a gente sente que aquele texto está em B1 ou está em B2, ou qualquer outro nível. Mas é algo que, se você pensar 20 anos atrás, era muito difícil de ser feito. Você pegar um texto autêntico e você mesmo reescrevê-lo pensando nessa questão de cada nível, né? Com a inteligência artificial, eu acho que pode ajudar bastante, muito, né, nessa parte de adaptabilidade. Sim, eu concordo. Então, resumindo para a gente fechar, Sérgio, acho que é um ponto que nós já conversamos durante o vídeo, que o importante é você não demonizar um ou o outro, né? Mas você conseguir trabalhar, na verdade, com os dois. Acho que a união dos materiais faria a sua aula mais rica, né? Você tem algum último ponto para a gente colocar aqui no vídeo? Concordo plenamente. Eu acho que não é questão de, né, uma either or, você pegar um ou outro, acho que dá para usar os dois, e aí a gente volta para aquela frase do Whittleston, né? Usar algo autêntico não significa que é bom e usar algo com um certo nível de artificialidade ruim. Eu acho que a gente tem vantagem nos dois. Tudo bem, esperamos que vocês, professores ou pessoas interessadas em aprender inglês, tenham gostado do vídeo e comentem, deem a opinião de vocês. Vocês usam material autêntico, vocês trabalham com editora, vocês conseguem mesclar os dois. Qual a opinião de vocês? Esperamos comentários. Até mais, obrigado. É isso aí, até mais. Tchau, tchau.